Olá, senhores, me chamo Carlos de Corrêa, sou estudante do terceiro período do curso de Sistema de Informação e irei introduzi-los ao nosso projeto do PIB, projeto disciplinar do curso. O nosso grupo é composto, além de mim, por Karina, Letícia Rosa e Marcelo Santander. No nosso projeto Controle de Refeição, o mesmo baseia-se em informatizar o processo manual de requisição de refeições das empresas de grande e médio porte, onde as mesmas fornecem a alimentação dos principais de seus funcionários conforme a legislação. Para evitar qualquer perda e diminuir os prejuízos, as refeições são encomendadas ou agendadas um dia ou 2 dias anterior ao dia em questão. Porém, o sistema é todo manual. Na empresa que nós analisamos para o nosso projeto, ela contrata uma empresa terceirizada para a confecção dessas refeições e gerir esse processo, onde há a possibilidade de vários tipos de cardápios e existe uma opção onde o cardápio, ele, além de tudo, tem um custo para o funcionário. E o sistema deveria gerar, né? A empresa terceirizada ela gera uma folha para o RH da empresa contratante para poder descontar em folha de pagamento esses valores de cada funcionário e manter o sistema ativo. Porém, não existe nenhuma validação dos dados, o processo é totalmente manual e com isso a gente pode ter vários erros, confecção de pratos errados, desperdício de alimentos, etc. Em resumo, ambas as partes podem ser lesadas e terem prejuízo no final do processo. Com a informatização do processo, isso geraria um fluxo de informação mais confiável. Com isso, conseguiríamos trabalhar com uma taxa de erro de menos de 5% dos pedidos, pois para o agendamento de cada refeição deverá ter uma autenticação individual. Cada um utilizaria o seu código de barra do crachá, que é um número único e transferível, e evitaria aí possíveis fraudes, se fosse o caso, e pessoas que agem de má fé, pedidos errados, etc. Com a alimentação da base de dados desse sistema, o sistema seria capaz de agilizar o processo de gestão. É a principal função desse sistema, facilitar a gestão da empresa terceirizada, pois criaria informações de todas as partes dos processos envolvidos. Logo, melhoraria o atendimento aos seus clientes, empresa contratada, melhoraria sua lucratividade, etc. De posse dessas informações, a empresa possuiria um sistema, ou seja, a contratada, seria capaz de gerir, evitar totais desperdícios, aumentaria a confiabilidade de seus clientes, consequentemente, aumentaria a sua lucratividade. Um exemplo que nós podemos dar de vantagem do sistema informatizado supondo que de após um ano do sistema implementado, operacional, e tendo sua base de dados sendo alimentada corretamente, ele poderia gerir e te dar no início do processo do ano sugestões e opções de alimentos, de refeições, com custos baseados nos preços anteriores, onde poderíamos também adicionar o fator previsão de inflação, e eu sugeriria as refeições, quais os alimentos de cada mês deveriam ser comprados, quais as possíveis quantidades relacionadas à quantidade de funcionários, e melhoraria aí para a empresa a visão dela perante um cliente, possível cliente, e aumentaria a sua concorrência em função das outras empresas aí. Meu nome é Karina, eu sou aluna do terceiro período de Sistemas de Informação. Eu vou estar falando um pouco sobre os diagramas de caso de uso. Esse diagrama ele é o mais informal da UML e é usado para auxiliar no levantamento e análise de requisitos. O funcionário ele vai consultar os cardápios, escolher a opção, ele agenda a data e o horário que vai tirar as refeições e vai validar os pedidos. A nutricionista ela vai verificar esses pedidos, imprimir os relatórios e encaminhar para o restaurante.
O sistema ele vai enviar diretamente para o sistema de RH. Esse que vai calcular os descontos direto na folha de pagamento e gerar os relatórios do desconto. O funcionário da RH ele vai poder acessar esses relatórios e os lançamentos feitos na folha e também imprimir os relatórios. Meu nome é Letícia, eu sou aluna do terceiro período de Sistemas de Informação e eu vou explicar sobre o diagrama de classes do nosso projeto. O diagrama de classes é considerado por muitos autores como o diagrama mais importante da OML, já que o objetivo dele é permitir a visualização das classes que vão compor o sistema. No diagrama de classes são representadas as classes, os atributos, os métodos e os relacionamentos no sistema. Ele serve como base para construir a maior parte dos demais diagramas da OML. Nosso diagrama apresenta as seguintes classes. A classe funcionário, composta por 6 atributos e 3 métodos. Essa classe se relaciona com outras 4 classes. A classe status, que armazena a situação do funcionário com relação ao uso do software. Caso ele esteja de férias, por exemplo, não poderão ser realizados pedidos no registro dele. A classe setor, que indica que setor que o funcionário pertence. A classe administração, que define um nível de acesso e uma senha, já que alguns funcionários são responsáveis por gerenciar o sistema. A princípio, quem vai gerenciar o software são os funcionários do setor administrativo, o setor de RH. Portanto, caso esse setor seja escolhido, será obrigatória a definição de um nível de acesso e uma senha. Qualquer outro setor vai receber um nível de acesso padrão. A classe funcionário também se relaciona com a classe pedido, já que é necessário saber quem solicitou o prato. Já a classe pedido se relaciona com as classes pedido pratos e pratos. A classe pratos contém as informações com relação ao que contém no prato solicitado, os dias que o prato vai estar disponível e o tipo de prato. Os pratos podem ter 5 classificações, 5 tipos. Pode ser a opção do dia, o prato light, nobre sabor, sabores ou ser uma porção. A classe pedido pratos armazena o valor do prato, caso seja aplicado um valor e a quantidade solicitada, já que eu posso solicitar mais de uma vez um prato específico, principalmente no caso de uma porção. O único prato que não se aplica um valor é o prato do dia. Portanto, ele não precisa que um valor seja definido. Todos os demais pratos são cobrados, então eles precisam que seja definido um valor. É com base no diagrama de classe, nos métodos que são definidos no diagrama de classe, que nós podemos construir o diagrama de sequência. Todos os métodos que são presentes no diagrama de classe, eles foram retirados do diagrama de casos de uso da UML, que a Karina acabou de mostrar e explicar, e o diagrama de sequência vai ser explicado logo a seguir pelo Marcelo. Olá, meu nome é Marcelo Santander e eu vou falar sobre como foi a elaboração do diagrama de sequência do projeto do nosso software. O nosso software visa atender o restaurante de uma grande empresa que tem um processo de agendamento de pratos, né? Pratos que são opções às refeições normalmente servidas diariamente, mas em um processo totalmente manual. Então, a gente, a partir do diagrama de casos de uso e do diagrama de classes, a gente elaborou o diagrama de sequência. O diagrama de sequência ele se preocupa basicamente com a sequência temporal em que os objetos trocam mensagens entre si até que seja concluído um processo. Então, a gente pegou o caso de uso de um funcionário que iria utilizar o sistema e modelou todo aquele processo de escolha e de agendamento do prato, que no caso o funcionário iria acessar o terminal, escolher o tipo do prato, né, agendar a data e a hora da retirada e validar através do seu crachá. Então a gente pegou todo esse processo utilizando o diagrama de classes, né, os métodos que estariam envolvidos no processo e elaborou o nosso diagrama de sequência, modelando toda a sequência em que os objetos iriam trocar as mensagens ali e até a conclusão desse processo de agendamento do prato pelo funcionário. E foi isso. Muito obrigado.